Os buracos negros são reais. Eles existem. Nós os observamos o tempo todo e, além de existirem, eles moldam o universo em que vivemos. Você já se perguntou se estamos realmente sozinhos no universo? Ou se há mais na nossa existência do que aparenta? E se o telescópio James Webb finalmente provar que vivemos dentro de um buraco negro? Junte-se a nós enquanto descobrimos mais sobre essa notícia alucinante e surpreendente que o deixará questionando tudo o que você achava que sabia sobre o universo. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Para começar, o que são buracos negros? Eles são o material dos pesadelos. Claro, você pode ter visto eles em filmes de ficção científica, mas deixe-nos dizer, a realidade é ainda mais aterrorizante. De acordo com alguns cientistas, eles são apenas buracos negros no espaço. Mas a verdade é muito mais complicada. Os buracos negros são, na verdade, enormes quantidades de matéria comprimidas em uma área incrivelmente pequena. Pense em uma estrela 10 vezes mais massiva que o Sol, toda compactada em uma esfera do tamanho da cidade de Nova York. A força gravitacional é tão forte que nada pode escapar dela, nem mesmo a luz. Os cientistas têm se entusiasmado com os buracos negros há séculos, desde que começaram a pensar em objetos no espaço tão massivos e densos que poderiam aprisionar a luz. As ideias mais famosas sobre buracos negros foram previstas pela teoria da relatividade geral de Einstein. Basicamente, quando uma estrela massiva morre, ela deixa para trás um núcleo denso e pequeno. Se a massa do núcleo for mais de 3 vezes a massa do Sol, a força da gravidade supera todas as outras forças. É um fenômeno muito legal e misterioso, mas também meio assustador quando você pensa nisso. Então, como os cientistas detectam esses buracos negros? Essas coisas não emitem nenhuma luz, então você não pode simplesmente apontar seu telescópio na direção deles e tirar uma foto. Na verdade, detectar buracos negros é um verdadeiro desafio. Mas os cientistas encontraram uma maneira de improvisar e inferir sua presença, observando seu efeito sobre outras matérias próximas. É tudo uma questão de ficar atento aos sinais. Por exemplo, se um buraco negro passar por uma nuvem de matéria interestelar, ele puxará essa matéria para si, um processo conhecido como acreção. Mas isso é apenas o começo. Se uma estrela normal se aproximar demais de um buraco negro, é o fim do jogo. Ele pode despedaçar essa estrela enquanto a puxa para si. E à medida que a matéria atraída acelera e aquece, ela emite raios X que irradiam pelo espaço. É assim que os cientistas conseguem detectar a presença de buracos negros indiretamente. Mas o verdadeiro ponto crucial é este. Os buracos negros têm uma influência dramática em tudo ao seu redor. Eles podem consumir estrelas próximas, emitir poderosas explosões de raios gama e até mesmo estimular o crescimento de novas estrelas em algumas áreas ou impedi-lo em outras. É um fenômeno misterioso e chocante que certamente vai te arrepiar. E de onde eles vêm? Imagine isso. Estrelas, outrora magníficas e brilhantes, encontram seu destino final em uma explosão espetacular chamada supernova. Dos remanescentes desses gigantes caídos, surge uma entidade misteriosa, o infame buraco negro. Agora, não se deixe enganar pelo nome deles. Esses enigmas celestiais não são apenas buracos comuns. São como aspiradores de pó do universo, devorando tudo o que se atreve a se aproximar. E sabe o que é realmente assustador? A maioria dos buracos negros nasce de estrelas massivas que chegaram ao seu fim celestial em uma explosão de supernova. É como o grande finale de sua existência estelar, deixando para trás um vazio de escuridão eterna. Estrelas menores, quando chegam ao fim, transformam-se em algo chamado estrelas de nêutrons. Elas são superdensas, mas não densas o suficiente para aprisionar a luz. No entanto, se uma estrela é um campeão de peso pesado, com cerca de 3 vezes a massa do nosso humilde Sol, surge uma possibilidade impressionante. Os gurus teóricos provaram que nenhuma força no universo pode impedir essa estrela de colapsar sob sua própria força gravitacional. Falando em destino esmagador. À medida que essa estrela poderosa desmorona, algo estranho começa a acontecer. A superfície da estrela se aproxima cada vez mais de uma linha invisível chamada horizonte de eventos. E é aqui que as coisas ficam realmente esquisitas.
o próprio tempo começa a pregar peças. Da perspectiva de alguém distante, o tempo parece desacelerar perto do horizonte de eventos. É como se o próprio relógio da estrela ticasse em um ritmo diferente do nosso, até o momento fatídico em que a superfície toca o horizonte de eventos. O tempo congela e a estrela não pode mais colapsar. É como uma implosão congelada no tempo. Bem assustador, né? Mas adivinhe só, há uma reviravolta ainda mais assustadora nessa história. Às vezes, quando dois buracos negros menores se encontram em uma dança cósmica, eles colidem e se combinam, criando um buraco negro ainda maior e mais assustador. E justo quando você pensava que as coisas não podiam ficar mais sombrias, imagine um buraco negro formando uma parceria com uma estrela de nêutrons. Sua dança mortal forma um pesadelo colossal, uma entidade aterrorizante que desafia toda a compreensão. Os cientistas têm lutado para entender a escala de seus tamanhos há anos. É como se houvesse um mistério sinistro cercando-os, que não conseguimos desvendar. O fato é que os buracos negros vêm em dois tamanhos, enormes e pequenos. Mas aqui está o truque. Pequeno é relativo. Buracos negros de massa estelar são remanescentes de estrelas massivas, e podem ter de 10 a 24 vezes o tamanho do Sol. E pode haver de 10 milhões a 1 bilhão deles apenas na Via Láctea. Isso é um número astronômico de buracos negros que poderiam engolir qualquer coisa em seu caminho. Mas espere, tem mais. Buracos negros supermassivos estão no outro extremo do espectro e são milhões, se não bilhões, de vezes maiores que o Sol. Eles existem no centro das grandes galáxias, incluindo a nossa própria Via Láctea. É como um vazio escuro e aberto que está puxando tudo para si. Stephen Hawking, um físico renomado, falou sobre buracos negros em sua vida. Suas palestras eram sempre perspicazes, mas algumas de suas teorias não podiam ser confirmadas devido à falta de equipamentos necessários. No entanto, há esperança no horizonte. Um único instrumento científico está mudando tudo, e nós não estamos prontos para isso. Ele atende pelo nome de Telescópio Espacial James Webb, também conhecido como JWST, e está aqui para mergulhar nas profundezas do nosso universo. Deixe-nos dizer, ele não é um telescópio comum, é uma maravilha da engenharia. Um testemunho do potencial da ambição humana. Claro, já lançamos outros telescópios espaciais antes e eles têm feito seu trabalho muito bem, mas esse novo telescópio está em uma classe própria. O Webb faz o Hubble, que nos serviu fielmente por anos, parecer uma mera partícula no cosmos. E o preço dessa maravilha astronômica é a bagatela de 10 bilhões de dólares. Sim, você ouviu direito. São zeros suficientes para te deixar tonto. E fique sabendo, levou os esforços combinados da NASA, da Agência Espacial Europeia e da Agência Espacial Canadense para trazer essa maravilha à vida, sem mencionar a contribuição inestimável de mais de 300 universidades. Mas não vamos esquecer os riscos que acompanham uma empreitada tão grandiosa. Oh não, essa não é uma aventura para os fracos de coração. O James Webb está se aventurando em território desconhecido, ultrapassando os limites do que sabemos e nos levando a lugares que só sonhamos. Após um lançamento bem-sucedido, a NASA anunciou recentemente que o telescópio tem combustível suficiente para durar mais do que o dobro de sua expectativa de vida mínima de 10 anos. Desde seu lançamento, o novo telescópio tem feito muitas conquistas incríveis. Ele viajou mais de 1 milhão de quilômetros para alcançar sua órbita ao redor do Sol, onde residirá permanentemente. Durante sua jornada, o telescópio desdobrou com sucesso seu enorme escudo solar de 5 camadas, e o gigantesco espelho principal, ambos tiveram que ser dobrados para caber no veículo de lançamento. Agora, após a NASA ajustar e calibrar, o telescópio está funcionando a todo vapor. Uma das coisas mais emocionantes sobre o telescópio espacial James Webb foi quando a NASA anunciou que ele capturou suas primeiras imagens de luz estelar. A primeira imagem tirada pelo telescópio foi de uma estrela chamada HD 84406, e resultou em um mosaico de 18 pontos brilhantes dispersos da luz da estrela capturados pelos 18 segmentos de espelho localizados no espelho principal. Posteriormente, a NASA lançou uma imagem nova e melhorada de HD 84406, na qual 18 cópias desfocadas da estrela foram reunidas em uma formação hexagonal deliberada. Uma vez que o observatório alinhe com sucesso os segmentos individuais do espelho principal, ele começará o processo de empilhamento de imagens. Isso trará 18 imagens umas sobre as outras em uma visão clara. Graças à sua tecnologia sofisticada, o JWST
ajudará os cientistas a investigar os estágios iniciais do universo após o Big Bang. Ele estudará o que aconteceu depois que as primeiras estrelas se formaram, um período conhecido como a época da reionização. Essa era se refere ao momento em que o hidrogênio neutro foi reionizado, ou voltou a ter uma carga elétrica pela radiação dessas primeiras estrelas. Isso envolve olhar para trás bilhões de anos, o que só é possível com um telescópio poderoso como o Webb. O telescópio também ajudará os cientistas a descobrir exoplanetas, que são muito difíceis de detectar devido à forma como interagem com suas estrelas hospedeiras. Seus sensores poderosos serão capazes de observar esses planetas em mais profundidade, incluindo, em alguns casos, a imagem de suas atmosferas. Compreender as atmosferas e as condições de formação dos planetas pode ajudar os cientistas a prever melhor se certos planetas são habitáveis ou não. Além de estudar a formação de galáxias, os cientistas estudam galáxias para ver como a matéria está organizada em uma escala gigantesca. Isso, por sua vez, nos permite ver como o universo evoluiu. As galáxias espirais e elípticas que vemos hoje evoluíram de formas diferentes ao longo de bilhões de anos. Um dos objetivos do incrível telescópio é olhar para as primeiras galáxias para entender melhor essa evolução. Os cientistas também estão tentando descobrir como obtivemos a variedade de galáxias que são visíveis hoje, e as formas atuais como as galáxias se formam e se agrupam. No entanto, o mais importante é que o James Webb nos ajudará a responder as perguntas mais profundas de todas. Estamos sozinhos no universo? E estamos vivendo dentro de um buraco negro? E o JWST já está na caçada. E adivinhe o que ele encontrou? Compostos chamados hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, também conhecidos como HAPS, escondidos ao redor daqueles buracos negros supermassivos gigantes em 3 galáxias ativas. Esses HAPS, moléculas baseadas em carbono com estruturas em anel, são como os garotos estranhos do universo. Eles estão em todos os lugares, desde galáxias distantes até cometas em nosso sistema solar. Agora, eles não são apenas fascinantes porque podem ser os blocos de construção da vida, mas também porque ajudam os astrônomos a rastrear a formação de estrelas. Quando a radiação ultravioleta atinge esses HAPS, eles se tornam todos brilhantes e emitem luz infravermelha, que pode ser detectada pelo instrumento de infravermelho médio do Webb, também conhecido como MIRI. E isso geralmente é um sinal de que há algumas estrelas jovens e quentes por aí. Mas espere pela reviravolta. Nosso corajoso astrofísico Ismael Garcia Bernetti, da Universidade de Oxford, decidiu dar uma olhada em 3 galáxias ativas conhecidas como NGC 6552, NGC 7319, o famoso quinteto de Stefan, e NGC 7469. Essas galáxias estão a milhões de anos-luz de distância nas profundezas da escuridão. Agora, o que Garcia Bernetti descobriu vai fazer seu cabelo arrepiar. Nas regiões centrais onde os buracos negros reinam supremos, o MIRI encontrou uma abundância de HAPS. Parece bom, certo? Bem, aqui está o que é assustador. A radiação perto daqueles buracos negros supermassivos torceu a essência dos HAPS, transformou-os em versões maiores e eletricamente neutras de si mesmos. Os menores e eletricamente carregados HAPS desapareceram na Oblivion. Imagine ser devorado pela própria escuridão. Mas espere, há um vislumbre de esperança. Os HAPS maiores conseguiram sobreviver porque encontraram abrigo dentro de nuvens densas cheias de gás. É como se eles tivessem encontrado sua própria capa protetora contra os horrores da ira do buraco negro. Agora você pode se perguntar por que essa reviravolta sombria importa. Bem, veja. É um pouco de um enigma para os astrônomos que dependem dos HAPS para rastrear a formação de estrelas. As regiões de formação de estrelas tendem a estar carregadas com HAPS eletricamente carregados. Se essas moléculas forem obliteradas perto dos núcleos dos buracos negros, rastrear onde essas estrelas estão nascendo se torna um verdadeiro desafio. Mas não tema. Nossos astrônomos destemidos não estão recuando. Garcia Bernetti e sua equipe planejam mergulhar ainda mais nesse abismo cósmico. Eles querem analisar mais galáxias ativas, cada uma com sua própria reviravolta, para desvendar os segredos de como esses HAPS resistentes sobrevivem em condições tão aterrorizantes. Eles estão em uma missão para desvendar as propriedades específicas dos HAPS que se escondem nos núcleos infestados de buracos negros das galáxias. E, esse conhecimento é a chave para entender a formação de estrelas e como essas galáxias misteriosas evoluem ao longo do tempo. Mas há outra descoberta feita pelo telescópio espacial James Webb que supera tudo.
prepare-se para notícias de arrepiar, porque este novo telescópio detectou o que pode ser o buraco negro mais antigo do universo. Esse monstro cósmico é um buraco negro supermassivo pesando impressionantes 10 milhões de vezes mais que o Sol. O Webb foi capaz de identificá-lo ao analisar tênues brilhos de luz que datam do início do tempo. Essa descoberta sombria e ominosa foi encontrada no coração de uma galáxia bebê, apenas 570 milhões de anos após a formação do universo. E adivinhe, os astrônomos acreditam que pode haver buracos negros ainda mais antigos escondidos nas profundezas do espaço. É fascinante e aterrorizante pensar sobre quais outros horrores podem estar escondidos lá fora, esperando para serem descobertos. Mas uma coisa é certa: o Webb está nos dando um vislumbre dos cantos mais escuros do universo. E as coisas que estamos encontrando são nada menos que alucinantes. A descoberta do buraco negro mais antigo do universo enviou ondas de choque pela comunidade científica. Esse monstro cósmico pode ser apenas um dos muitos buracos negros que existiram durante a aurora cósmica, um período que começou cerca de 100 milhões de anos após o Big Bang, quando o universo tinha apenas 1 bilhão de anos. Os astrônomos estão perplexos com o número absoluto desses buracos negros e como eles cresceram para tamanhos tão colossais. Embora os pesquisadores que descobriram o buraco negro mais recente tenham publicado suas descobertas no servidor de pré-impressão Archive, a pesquisa ainda precisa ser revisada por pares. A autora principal do estudo, Rebecca Larson, uma astrofísica da Universidade do Texas em Austin, acredita que pode haver muitos mais buracos negros esperando para serem encontrados. Ela explicou que o telescópio espacial James Webb está nos permitindo estudar a história cósmica de uma maneira que era impossível antes, e ela está animada para ver o que mais descobriremos. Já discutimos que os buracos negros nascem do colapso de estrelas massivas e crescem ao consumir tudo em seu caminho: gás, poeira, estrelas e até outros buracos negros. Mas alguns buracos negros se tornam tão vorazes que o material que gira ao seu redor aquece, fazendo com que emitam luz que os telescópios podem detectar. Esses são conhecidos como núcleos galácticos ativos, que também chamamos de AGNs. Os AGNs mais extremos são quasares, buracos negros supermassivos que são bilhões de vezes mais pesados que o Sol, e emitem explosões de luz trilhões de vezes mais luminosas que as estrelas mais brilhantes. Para ter um vislumbre dos elusivos buracos negros, esses astrônomos intrépidos empregaram duas câmeras infravermelhas notáveis, o instrumento de infravermelho médio e a câmera de infravermelho próximo. Armados com essas ferramentas poderosas, eles embarcaram em uma caça cósmica, escaneando o céu em busca de enigmas celestiais. Mas não era tão simples quanto tirar fotos. Não, eles precisavam desvendar os mistérios ocultos dentro da luz. É aí que os espectrógrafos embutidos das câmeras entram em ação. Como detetives experientes, eles meticulosamente dividiram a luz em suas frequências individuais, revelando um tesouro de informações. E lá estava, entre os tênues brilhos dos primeiros tempos do universo, um pico inesperado nas frequências contidas na luz. Era como um sinal arrepiante, insinuando a presença de um buraco negro. Enviou arrepios pela espinha deles ao perceberem que o intenso calor ao redor do buraco negro estava emitindo tênues traços de radiação que atravessavam as vastas extensões do cosmos. Mas o verdadeiro enigma permaneceu. Como esses buracos negros se formaram tão rapidamente na infância cósmica? Era uma questão que assombrava os sonhos desses astrônomos. Eles lutavam para descobrir buracos negros primordiais hipotéticos ainda mais jovens, que poderiam ter surgido momentos após ou talvez até antes do evento colossal conhecido como o Big Bang. No entanto, por mais que procurassem, esses buracos negros primordiais permaneciam teimosamente elusivos. Como os buracos negros surgiram e se expandiram com uma velocidade tão surpreendente? Duas teorias predominantes emergiram, cada uma com suas próprias falhas e mistérios. A primeira propôs que esses buracos negros eram remanescentes de estrelas colossais, muito mais massivas do que qualquer uma que vemos hoje. Esses gigantes estelares antigos teriam se formado em um ritmo impressionante. Seu nascimento e morte um balé cósmico além de nossa compreensão. Era uma possibilidade tentadora, mas o tempo parecia ser o fator crítico. O universo era jovem e simplesmente não havia tempo suficiente para que tal processo rápido ocorresse. A segunda teoria, igualmente assustadora, pintava um retrato cósmico diferente. Sugeriu que nuvens densas de gás, pairando como espectros sinistros, colapsaram de repente sobre si mesmas, dando à luz as singularidades insaciáveis do espaço-tempo que chamamos de buracos negros.
Esse cenário de colapso direto era menos provável, mas fazia sentido para a formação rápida, exigindo uma quantidade significativa de matéria para mergulhar diretamente no coração da escuridão. O tempo, como sempre, era a restrição. Tempo que parecia menos nas primeiras épocas do universo. À medida que os pesquisadores se aprofundavam no abismo do conhecimento, surgiu outra possibilidade intrigante. Envolvia as elusivas estrelas da população 3, uma classe lendária de seres celestiais que foram os pioneiros do cosmos. Essas estrelas, compostas exclusivamente de hidrogênio e hélio, surgiram na infância do universo. Uma dessas estrelas, hipotetizou-se, encontrou um fim cataclísmico, explodindo em uma exibição brilhante de fogos de artifício cósmicos. Em seu rastro, deixou um buraco negro voraz, um devorador cósmico que espreitava nas sombras. Mas esse buraco negro tinha um apetite sombrio, consumindo perigosamente vastas quantidades de matéria ao seu redor, crescendo a uma taxa sem precedentes. Desafiava a estabilidade, inchando vorazmente além do esperado. Esse comportamento estranho intrigava os pesquisadores, levantando novas questões sobre as forças cósmicas em jogo. Indiferentes aos enigmas cósmicos que os cercavam, os pesquisadores se uniram aos criadores do MIRI, formando uma poderosa aliança na busca por respostas. Juntos, embarcaram em uma nova missão, escaneando as galáxias distantes, não satisfeitos com apenas vislumbres, mas buscando uma assinatura mais forte da luz elusiva. Dentro dessas emissões, esperavam descobrir segredos ocultos, um código críptico que revelaria o enigma do buraco negro aninhado no centro da galáxia antiga. Só podemos imaginar o que está esperando para ser descoberto na vasta extensão do universo. Mas isso não é tudo para as aventuras do nosso telescópio estrela, o telescópio espacial James Webb, o detetive cósmico definitivo que tropeçou em algo verdadeiramente impressionante. Adivinhe, ele detectou não um, não dois, mas incríveis 6 galáxias antigas colossais que ganharam o apelido impressionante de destruidoras de universos. Por quê? Porque desafiam tudo o que pensávamos saber sobre o cosmos e podem virar as teorias atuais da cosmologia de cabeça para baixo. Imagine isso. Essas galáxias espetaculares datam de uma época em que o universo era apenas um pequeno bebê, com 3% de sua idade atual. Mas aqui está o choque. Elas são insanamente massivas. Estamos falando de galáxias tão gigantescas que fazem nossa própria Via Láctea parecer uma mera partícula de poeira estelar. Essas destruidoras de universos estão exibindo seu esplendor em um estágio da linha do tempo cósmica, quando os cientistas esperavam encontrar nada mais do que galáxias bebês minúsculas. Mas não. Essas galáxias são maduras, adultas plenamente crescidas em um playground cósmico que pensávamos ser reservado para crianças cósmicas. Então, como o telescópio James Webb tropeçou nesses gigantes cósmicos? Com seus instrumentos de detecção infravermelha impressionantes, ele examinou a luz antiga emitida por estrelas e galáxias e, adivinhe o que chamou a atenção deles? Uma série de pontos difusos que eram incrivelmente brilhantes e irradiavam um brilho vermelho incrivelmente profundo. Agora, no mundo selvagem da astronomia, o vermelho grita a idade. À medida que a luz atravessa o universo em expansão, ela se estende e se torna avermelhada. E você não vai acreditar na idade que essas galáxias tinham. Elas marcaram um tempo impressionante de 13,5 bilhões de anos, surgindo meros 500 a 700 milhões de anos após o Big Bang. As galáxias mais antigas capturadas anteriormente pelo telescópio James Webb já eram impressionantes, com 350 milhões de anos, mas eram como bebês cósmicos comparadas a esses gigantes. As novas destruidoras de universos os envergonham com sua massa impressionante. Estamos falando de dezenas a centenas de bilhões de massas solares, empacotadas em cada uma dessas galáxias alucinantes. A existência desses monstros cósmicos desafia tudo o que pensávamos saber sobre o nascimento das galáxias. Lança uma enorme chave cósmica nos trabalhos de nossos modelos cosmológicos atuais. Nos obriga a questionar os próprios fundamentos de nossa compreensão de como as primeiras galáxias se formaram. Precisamos descartar o manual da cosmologia ou reescrever nossas ideias sobre como essas galáxias bebês nasceram de pequenas nuvens de estrelas e poeira? Imagine, após um período de rápida expansão, o universo deveria levar seu tempo para esfriar por centenas de milhões de anos, antes de permitir que o gás se reunisse e formasse as primeiras estrelas e galáxias. Mas espere, essas galáxias colossais sugerem que as eras escuras, o suposto tempo de descanso cósmico,
podem não ter sido tão escuras afinal. É como se o universo tivesse apertado o botão de soneca cósmica, e a formação de estrelas explodiu em um espetáculo épico de fogos de artifício muito antes do que jamais imaginamos. Claro, precisamos de mais evidências para confirmar totalmente essa revelação alucinante. A equipe de cientistas intrépidos por trás dessa bomba cósmica planeja reunir ainda mais dados. Eles querem capturar imagens espectrais que fornecerão informações precisas de distância e ajudarão a estimar a massa desses antigos gigantes. Só então saberemos com certeza se essas destruidoras de universos são reais ou se tropeçamos em algo ainda mais alucinante. Mas, se essa descoberta insana for verdadeira, enviará ondas de choque pela comunidade científica e reescreverá os livros didáticos da cosmologia. O telescópio espacial James Webb está em uma missão para descobrir o insondável. E quem sabe que outras surpresas cósmicas alucinantes nos aguardam na vasta extensão do espaço. O universo está cheio de mistérios apenas esperando para serem desvendados. E com cada nova revelação, nos aproximamos de desvendar seus segredos sombrios e surpreendentes. O que você acha que o JWST tem reservado para nós agora? Deixe sua opinião nos comentários, gostaríamos de saber. Obrigado por assistir e até a próxima.